Seria o harém um paraíso de prazeres? Ou a mais sofisticada máquina de moer almas, já inventada pelo poder? A resposta está gravada não na seda dos divãs, mas no aço frio da adaga escondida sob o travesseiro. Esqueça as fantasias de odaliscas lânguidas e sultões benevolentes. A história que vamos contar é sobre uma gaiola dourada, onde o preço da sobrevivência era a alma e o prêmio pelo poder era a aniquilação de tudo o que se amava. Tudo começa com o som da água, o Mar Negro, indiferente, trazendo em seu ventre de madeira um carregamento de vidas roubadas. Em 1453, Constantinopla caiu, mas o verdadeiro império, o Império das Sombras, estava apenas começando a ser construído. Em seus porões, agachadas na penumbra, dezenas de meninas arrancadas da Crimeia, do Cáucaso, dos Balcãs. Seus nomes foram apagados, suas famílias, uma memória que açoitava. Entre elas, uma jovem de cabelos cor de fogo, cujo destino seria reescrever as leis do mundo. Mas ela ainda não sabe disso. Agora, ela é apenas um número, uma mercadoria esperando a inspeção. A primeira lição do harém é brutal. Seu corpo não lhe pertence. Ele é um instrumento, uma tela em branco, onde o sultão pintará seus desejos ou a morte marcará seu fracasso. Inspetores impassíveis, eunucos, com olhos de pedra, abrem suas bocas, verificam seus dentes, medem suas proporções como se fossem cavalos de raça. Qualquer imperfeição, qualquer sinal de doença, e o mar se tornaria seu túmulo antes mesmo de pisarem em terra firme. Essa seleção desumana era a porta de entrada para um inferno pavimentado com ouro e madrepérola. A segunda lição vem logo em seguida. No harém não há amigas, apenas concorrentes em uma guerra de aniquilação silenciosa. Um sorriso era uma arma tão mortal quanto veneno em um anel, mas agia mais lentamente. O palácio de Topkapi, com seus jardins paradisíacos e pavilhões de azulejos, não era uma casa, era um quartel de elite, uma academia de intrigas e um corredor da morte. Cada mulher que entrava se tornava parte de uma máquina complexa, projetada para um único propósito: garantir a continuidade da dinastia. E essa máquina era movida a sangue. A força motriz de todo o terror, de toda a paranoia que gotejava das paredes, era uma única lei, promulgada pelo conquistador de Constantinopla, Mehmed II, a Lei de Fatih. Uma lei simples, elegante em sua crueldade absoluta. Qualquer sultão que ascendesse ao trono tinha o direito, e até mesmo o dever, de executar todos os seus irmãos e meio-irmãos para evitar guerras civis. Um fratricídio legalizado, transformado em pilar do Estado. Você consegue imaginar o que isso significava para as mulheres do harém? Cada concubina que concebia um filho do sultão não estava apenas dando à luz um príncipe. Ela estava dando à luz uma futura vítima ou um futuro carrasco. A maternidade, em vez de ser uma bênção, tornava-se uma sentença. A vida de seu filho dependia inteiramente de sua capacidade de garantir que ele, e somente ele, chegasse ao trono. Todas as outras mães e seus filhos eram, por definição, inimigos mortais. A guerra começava no berço, uma febre súbita, um acidente na piscina do pátio, um doce envenenado oferecido por uma tia de sorriso gentil. A paranoia era o ar que se respirava. Cada palavra era pesada, cada gesto analisado. As alianças eram frágeis, construídas sobre o medo mútuo e desfeitas pela menor faísca de ambição. As mulheres aprendiam a ler os segredos nos olhos umas das outras, a decifrar o veneno nas lisonjas, a usar o silêncio como um escudo. Elas eram treinadas em dança, música, poesia, caligrafia. Mas sua verdadeira educação era em espionagem, manipulação e assassinato. Uma concubina
que não dominasse essas artes estava condenada ao esquecimento, ou pior. O esquecimento era o Palácio Velho, um depósito para as mulheres dos sultões falecidos, uma prisão de luxo onde se esperava a morte em meio a memórias desbotadas. O que é mais aterrorizante? Uma morte rápida pelo veneno de uma rival ou uma longa vida no esquecimento, longe do poder e do amor. O castigo para crimes mais graves era rápido e silencioso. A tradição otomana proibia o derramamento de sangue real. Assim, príncipes eram estrangulados com uma corda de seda. Mulheres do harém eram amarradas em sacos pesados com pedras e atiradas nas águas escuras do Bósforo. Uma morte sem nome, sem túmulo, como se nunca tivessem existido. É neste mundo que a jovem ruiva, agora chamada de Hürrem, dá seus primeiros passos. Ela observa, aprende e entende a regra fundamental do jogo. Para sobreviver, não basta ser a favorita do sultão. É preciso se tornar indispensável. É preciso se tornar o próprio poder. Ela via como as primeiras concubinas tentavam influenciar o soberano através de sussurros no travesseiro, plantando sementes de desconfiança contra um vizir ou um general. Eram movimentos amadores, impulsionados pelo instinto. Hürrem elevaria a intriga a uma forma de arte, a uma ciência política. Ela não seria apenas uma amante. Ela seria uma tempestade que abalaria os alicerces de um império de 600 anos. O harém, projetado para ser a prisão mais segura do mundo, para isolar o poder feminino, se tornaria, por ironia do destino, o epicentro de uma revolução silenciosa. A gaiola estava prestes a se transformar no centro de comando do mundo. A história do harém é a prova de que não há muros altos o suficiente para conter a ambição humana. E em um lugar onde as mulheres eram legalmente escravas, algumas delas se tornaram rainhas de um jogo onde os reis eram apenas peões. A questão é, a que custo? Se você estivesse naquele navio, diante da entrada para essa vida de luxo e terror, o que escolheria? A segurança da invisibilidade, esperando passar despercebida, ou o risco mortal da ambição, lutando pelo topo? Deixe sua escolha nos comentários. A ascensão de Hürrem Sultan, a escrava Rutena, que o Ocidente conheceria como Roxelana, não foi um acidente do destino, foi uma obra-prima de estratégia e crueldade. Ela chegou ao harém de Solimão, o Magnífico, em um momento em que as regras eram claras. Uma concubina que desse um filho ao sultão nunca mais compartilharia seu leito, dedicando sua vida exclusivamente à criação do príncipe. Essa regra garantia que nenhuma mulher acumulasse poder demais. Hürrem não apenas a quebrou, ela a pulverizou. Depois de dar à luz seu primeiro filho, Mehmed, ela não só retornou aos aposentos de Solimão, como também o convenceu a libertá-la e a tomá-la como sua esposa legal, um ato sem precedentes que chocou o império. A escrava se tornara imperatriz, mas o casamento foi apenas o começo de sua guerra. O harém era um ninho de víboras e a víbora-chefe era Mahidevran, a mãe do primogênito e herdeiro aparente, o príncipe Mustafa. Hürrem sabia que enquanto Mustafa vivesse, seus próprios filhos nunca estariam seguros. Assim, ela iniciou uma campanha de difamação que duraria décadas. Ela usou sua rede de espiões, eunucos comprados e damas de companhia leais para interceptar cartas, espalhar rumores e envenenar a mente do sultão contra seu filho mais talentoso e amado. O primeiro grande obstáculo em seu caminho era o grão-vizir Ibrahim Pasha, o melhor amigo de infância de Solimão e um firme apoiador do príncipe Mustafa. Ibrahim era intocável, o segundo homem mais poderoso do império. Hürrem esperou, pacientemente, tecendo sua teia.
Ela o provocou, explorou sua arrogância, fabricou evidências de sua traição, sussurrando nos ouvidos do sultão durante anos, como uma gota d'água perfurando a pedra. Em 1536, Solimão convidou Ibrahim para jantar no palácio. Eles comeram, beberam, riram como nos velhos tempos. Na manhã seguinte, o corpo de Ibrahim foi encontrado, estrangulado por ordem do homem que o chamava de irmão. Hürrem havia eliminado a peça mais poderosa do tabuleiro de seu inimigo. A seguir, veio o próprio Mustafa. A campanha de Hürrem atingiu seu clímax durante a guerra contra a Pérsia Safávida. Ela forjou cartas, criando a impressão de que Mustafa estava conspirando com o Shah persa para derrubar seu pai. Solimão, com o coração pesado, convocou o filho à sua tenda no acampamento militar. Mustafa, amado pelos janízaros, o corpo de elite do exército, poderia ter iniciado uma rebelião, mas ele era um filho leal. Entrou na tenda de seu pai para saudá-lo e foi emboscado por executores mudos. Ele lutou bravamente, mas foi subjugado e estrangulado. Do outro lado de uma cortina de lona, Solimão assistiu à morte de seu herdeiro. Hürrem venceu. O caminho para seus filhos estava livre, mas o poder exige um preço que se paga com a própria alma. No harém, a confiança era uma moeda que só se podia gastar uma vez, e a compra era sempre a morte. Com seus inimigos eliminados, Hürrem se tornou a conselheira política mais influente de Solimão, governando o império ao seu lado, respondendo a embaixadores estrangeiros, patrocinando projetos arquitetônicos colossais. Ela inaugurou uma era que ficaria conhecida como o Kadhinlar Saltanato, Sultanato das Mulheres. Ela provou que uma mulher do harém podia governar, e suas sucessoras aprenderiam bem a lição. A nora de Hürrem, Nurbanu Sultan, uma nobre veneziana capturada no mar, continuou seu legado. Ela governou como Valide Sultan, ou Rainha-Mãe, durante o reinado de seu filho Murad III, controlando a política externa e mantendo uma correspondência famosa com Catarina de Médici, a rainha da França. Mas o verdadeiro poder de Nurbanu vinha de sua rede de espionagem, que rivalizava com a de qualquer monarca europeu. Ela sabia de tudo, via tudo. Seus olhos e ouvidos eram os eunucos, as criadas, os mercadores e até mesmo os embaixadores, que ela habilmente manipulava. Após Nurbanu, veio Safiye Sultan, sua rival albanesa, que continuou a tradição de governar das sombras. Safiye era conhecida por sua ganância e por vender cargos públicos a quem pagasse mais, mas também por sua inteligência política. Ela trocou presentes com a rainha Elizabeth I da Inglaterra, incluindo um retrato da rainha inglesa e um gato angorá, enquanto negociava secretamente tratados militares e comerciais. O harém não era mais apenas o dormitório do sultão. Era o verdadeiro ministério das relações exteriores do Império Otomano. Contudo, o auge sangrento do sultanato das mulheres viria com Kösen Sultan. Sua história é uma tragédia shakespeariana de poder absoluto. Ela não governou através de um, mas de 3 sultões, seus filhos Murad IV e Ibrahim e seu neto Mehmed IV. Ela era regente oficial, aparecendo em reuniões do Conselho Imperial, o divã, escondida atrás de uma cortina, ditando políticas, declarando guerras e assinando sentenças de morte. Quando seu filho, Murad IV, tentou tirá-la do poder, ela organizou uma revolta dos janízaros que quase o derrubou, forçando-o a recuar. Quando seu outro filho, Ibrahim, o louco, provou ser um governante incompetente e perigoso, ela não hesitou. Deu sua aprovação para que ele fosse deposto e executado.
Ela sacrificou seu próprio filho em nome do império, ou talvez em nome de seu próprio poder. Você conseguiria sacrificar tudo, até mesmo seu próprio filho, pela chance de governar um império por trás de uma cortina de seda? O reinado de Kösem, como a mulher mais poderosa do mundo, terminou como começou, com sangue. Sua nora, Turhan Hatisi, a mãe do jovem sultão Mehmed IV, decidiu que havia apenas espaço para uma rainha no palácio. Turhan, uma mulher jovem que Kösem havia subestimado, organizou uma conspiração. Numa noite de setembro de 1651, os assassinos de Turhan invadiram os aposentos de Kösem, a grande Vale Sultan, que governara um império por quase meio século, foi encontrada escondida em um armário. Ela foi arrastada para fora e estrangulada com uma cortina. Seu corpo nu e ensanguentado foi jogado no pátio do harém, um aviso brutal de que a Era das Titãs estava chegando ao fim. O sultanato das mulheres, nascido da ambição de uma escrava, terminou com o assassinato da maior imperatriz de todas. Elas provaram que as mulheres podiam governar com a mesma genialidade e a mesma crueldade que os homens. Mas nesse jogo brutal pelo trono, elas raramente morriam em suas camas. E enquanto essas rainhas lutavam suas guerras, um terceiro poder observava das sombras, silencioso e onipresente, controlando as chaves não apenas das portas, mas dos próprios destinos. Eram os guardiões da gaiola, os eunucos, o exército invisível do harém. No grande teatro do poder otomano, se o sultão era o sol e a Vale de Sultan era a lua, o eunuco-chefe negro, o Kislar Aga, era a gravidade invisível que mantinha os planetas em órbita ou os lançava no caos. Ele era um escravo, capturado na África, castrado brutalmente quando criança e vendido em um mercado. Ele não podia ter família, não podia ter descendência. Sua única lealdade, em teoria, era ao sultão. Na prática, sua lealdade era ao poder em sua forma mais pura e abstrata. O Kislar Aga não era apenas o guardião do harém. Ele era seu cérebro, seu sistema nervoso e sua polícia secreta. Seus aposentos ficavam estrategicamente localizados ao lado do portão principal do harém e perto dos aposentos do sultão, controlando todo o fluxo de pessoas, informações e bens. Nada entrava ou saía do harém sem seu conhecimento. Ele era o chefe de uma vasta hierarquia de eunucos. Seus olhos e ouvidos em cada corredor, em cada quarto, atrás de cada cortina, cada sussurro, cada aliança secreta, cada lágrima de desespero ou sorriso de triunfo era relatado a ele. No palácio, o silêncio não era ouro, era uma teia, onde o eunuco-chefe era a aranha. Seu poder ia muito além da espionagem. O Kislar Aga administrava as vastas propriedades e fundações religiosas, os Waqfs, que pertenciam às mulheres da família imperial. Isso o tornava um dos homens mais ricos do império, um financista que podia emprestar dinheiro ao próprio grão-vizir ou financiar a construção de mesquitas e hospitais, ganhando o favor do povo. Ele era a única pessoa que podia se aproximar do sultão a qualquer hora, sem aviso prévio. Ele era o mensageiro entre o sultão e sua mãe, a Válide. Em um mundo onde o acesso direto ao soberano era a moeda mais valiosa, o Kislar Aga era o banqueiro central. A história está repleta de confrontos épicos entre eunucos-chefes e as mulheres mais poderosas do império. Foi uma guerra fria, travada nos corredores de mármore de Topkapi. Uma Vale Sultan, ambiciosa, precisava controlar o Kislar Aga para implementar suas políticas. Um Kislar Aga poderoso podia minar a autoridade da Válide, favorecendo uma concubina rival ou envenenando a mente do sultão contra sua própria mãe. Era uma dança mortal de duas forças que, oficialmente, não tinham poder algum.
Um exemplo notório foi o caso de Hatshepsut Aga, no início do século XVIII, cujo poder rivalizava com o do próprio sultão. Ele controlava as nomeações para os cargos mais altos do governo, decidia quem seria promovido ou exilado, e sua riqueza era lendária. Diziam que os embaixadores estrangeiros o procuravam antes mesmo de pedir uma audiência com o grão-vizir. Ele era o governo sombra, a personificação do poder que floresce na ausência de regras claras. Mas o papel mais sinistro dos eunucos era o de executores. Quando uma conspiração era descoberta, quando uma concubina quebrava as regras, a justiça era rápida e silenciosa. Não havia julgamento. A ordem vinha do sultão ou da Valide e era transmitida ao Kislar Aga. À noite, um pequeno grupo de eunucos entrava nos aposentos da condenada. Um pano sobre o rosto para abafar os gritos, uma corda, um saco, uma curta caminhada até os barcos que esperavam nas docas do palácio. Antes do amanhecer, o Bósforo já teria reclamado mais um segredo. Eles eram os únicos homens autorizados a portar armas dentro do harém, os únicos que podiam tocar nas mulheres do sultão. Essa intimidade lhes dava um poder psicológico imenso. Eles eram confessores, conselheiros, mas também chantagistas. Um eunuco que soubesse do caso de amor proibido de uma princesa ou da conspiração de uma concubina tinha em suas mãos uma arma de destruição em massa. Por outro lado, eles também eram vulneráveis. Um eunuco que caísse em desgraça não tinha para onde ir. Sem família, sem protetores fora do palácio, sua queda era total. Ele podia ser exilado para o Egito, ter suas riquezas confiscadas ou simplesmente desaparecer. Sua vida inteira era um ato de equilíbrio, em uma corda bamba, sobre um poço de crocodilos. A própria existência do harém, como uma instituição política, dependia dessa classe de homens mutilados. Eles eram o cimento que mantinha os tijolos da gaiola dourada no lugar. Eram a prova viva da crueldade do sistema. Para garantir a lealdade de um homem, o sistema lhe tirava a própria humanidade. Eram os mais desprovidos de poder em termos físicos, mas se tornaram os mais poderosos em termos de influência. Eles eram o exército invisível que travava as guerras secretas do império, garantindo que as batalhas pelo trono fossem vencidas ou perdidas muito antes que a primeira espada fosse desembainhada. Essa estrutura de poder, uma trindade profana de sultão, valide e eunuco-chefe, tornou o harém otomano uma máquina política formidável. Mas este modelo de poder recluso, de luxo entrelaçado com paranoia, não era exclusivo de Istambul. Do outro lado do mundo islâmico, outros impérios criaram suas próprias versões da gaiola dourada, algumas ainda mais opulentas, outras infinitamente mais cruéis, como nos salões ensanguentados da Pérsia Safávida. Enquanto em Istambul, a luta pelo poder era um jogo de xadrez sofisticado, na Pérsia Safávida do século XVII, sob o reinado do Shah Abbas, o Grande, era um massacre com um machado. O harém de Abbas, em Isfahan, era tão grandioso quanto o de Topkapı, mas impregnado por uma paranoia que beirava a loucura. Abbas, um gênio militar e um administrador brilhante, vivia em constante terror de ser traído por seus próprios filhos. Ele via a história otomana de fratricídio não como uma solução, mas como um sintoma de um problema maior: príncipes ambiciosos. Sua solução foi mais direta e mais terrível. Ele sistematicamente eliminou seus herdeiros. Seu filho mais velho, o talentoso Safi Mirza, foi assassinado por ordem do pai, com base em rumores infundados de uma conspiração. Outros 2 filhos foram cegados, um castigo comum para torná-los inelegíveis para o trono. Seu harém vivia sob um regime de terror. Uma palavra errada,
Um olhar mal interpretado e uma concubina podia ser executada. Purgas sangrentas eram comuns. Em um acesso de fúria, disse que Abas ordenou a execução em massa de dezenas de mulheres de seu harém georgiano, suspeitando de um plano de fuga. O luxo de Isfahan, com seus palácios espelhados e jardins de rosas, era a fachada de um matadouro. O poder no harém persa não era uma escada a ser escalada, mas uma roleta russa. A influência de uma mulher era efêmera, dependendo inteiramente do humor caprichoso de um déspota. A única esperança de sobrevivência era a invisibilidade. Ser notada era ser colocada em perigo. Que contraste com o que acontecia, quase na mesma época, mais a leste, no Império Mogol da Índia. Ali, uma mulher não apenas alcançou o poder, mas o exerceu abertamente com uma audácia que faria Hürrem Sultan parecer tímida. Seu nome era Nur Jahan, Luz do Mundo, e ela foi a verdadeira imperadora do Império Mogol. Nur Jahan casou-se com o imperador Jahangir, um homem mais interessado em arte, ópio e vinho do que em governar. Ela preencheu o vácuo de poder com uma competência e uma ferocidade espantosas. Ela não se escondeu atrás de uma cortina. Seu nome aparecia nas moedas oficiais ao lado do nome do imperador. Decretos imperiais eram emitidos em seu nome. Ela se sentava em uma varanda do palácio para ouvir as petições do povo, atuando como juíza suprema. Em um mundo muçulmano, onde a reclusão feminina era a norma, Nur Jahan era uma anomalia espetacular. Ela era uma estrategista militar brilhante. Quando um de seus generais rebeldes capturou seu marido, o imperador Jahangir, Nur Jahan não entrou em pânico. Ela vestiu uma armadura, montou em um elefante de guerra e liderou pessoalmente o exército para resgatá-lo. Imagine a cena: a mulher mais poderosa da Índia, no meio da batalha, com flechas zunindo ao seu redor, comandando tropas. A flecha que feriu seu elefante e a forçou a recuar não diminuiu sua lenda, apenas a aumentou. Sua corte era um centro de cultura e moda, mas também um ninho de intrigas que rivalizava com o de Istambul. Ela promoveu sua família a posições de poder, criando uma junta que controlava o império. Essa junta de Nur Jahan entrou em conflito direto com a nobreza tradicional e com o príncipe herdeiro, Shah Jahan, o futuro construtor do Taj Mahal. A guerra entre Nur Jahan e seu enteado foi uma saga de batalhas, traições e manobras políticas. Ela era uma jogadora ousada, disposta a arriscar tudo. No final, com a morte de Jahangir, ela perdeu a guerra. Shah Jahan a colocou em uma confortável prisão domiciliar, onde viveu o resto de seus dias, mas seu legado era inegável. Ela provou que uma mulher podia governar um vasto império, não das sombras, mas sob a luz do sol. A história de Nur Jahan é um lembrete de que o harém não era uma instituição monolítica. Sua natureza mudava drasticamente de cultura para cultura. No Império Otomano, era um sistema político formalizado. Na Pérsia, uma prisão de paranoia. No Império Mogol, podia se tornar o palco para uma demonstração de poder feminino sem precedentes. O luxo era uma constante. Os palácios mogóis, com seus jardins de mármore e fontes de água de rosas, seus tesouros de diamantes e esmeraldas, faziam Topkapi parecer austero, mas o luxo sempre vinha com um preço. Para cada Nur Jahan, que governava abertamente, havia milhares de outras mulheres cujas vidas eram consumidas pelo tédio, pelo medo e pela obscuridade. A gaiola podia ser maior e mais decorada, mas ainda era uma gaiola. A jornada pelo mundo dos haréns nos leva ainda mais para o leste, para uma civilização onde a estrutura e a hierarquia eram levadas a um extremo quase sobre-humano. Um lugar onde 3.000 mulheres
competiam pela atenção de um único homem, e a luta pelo poder era um jogo silencioso e imortal, travado nos corredores labirínticos da Cidade Proibida, na China Imperial. Quem você considera mais perigoso no jogo do poder? O tirano que mata por medo, como o Shah Abbas, ou a imperatriz que governa com ambição de ferro, como Nur Jahan? Deixe sua escolha nos comentários. Dentro das muralhas carmesim da Cidade Proibida em Pequim, o harém imperial, conhecido como Hogong ou Palácio Posterior, era um universo em si mesmo, regido por uma burocracia tão complexa quanto a do próprio império. Se o harém otomano era uma arena de gladiadores, o harém chinês era um tabuleiro de xadrez cósmico, onde cada movimento era calculado com décadas de antecedência e um único erro significava o esquecimento eterno. Aqui não havia espaço para a improvisação passional de uma Hürrem Sultan. O poder era determinado por uma hierarquia rígida, um sistema de patentes com mais de 8 níveis, desde a imperatriz Wang Ho, no topo, passando por consortes imperiais, concubinas, damas talentosas, até as criadas de mais baixo escalão. Avançar nessa hierarquia era a obsessão de uma vida. E havia apenas um caminho para o topo: dar à luz um filho. Não apenas um filho, mas o filho que se tornaria o príncipe herdeiro. A competição era feroz e silenciosa. A arma preferida não era a adaga, mas o veneno de ação lenta, a acusação falsa sussurrada ao eunuco certo, a manipulação do calendário de visitas do imperador. A medicina tradicional chinesa, com sua vasta farmacopeia de ervas, tornava-se uma arma de guerra. Ervas que podiam induzir um aborto espontâneo em uma rival grávida eram misturadas discretamente em seu chá ou sopa. A etiqueta impecável e os sorrisos serenos eram máscaras para uma crueldade gélida. Um elogio à beleza de uma concorrente podia ser uma sentença de morte, atraindo o ciúme de uma consorte de posto mais alto. O suicídio forçado, concedido pelo imperador como um ato de misericórdia, era uma punição comum. A mulher recebia um lenço de seda branco, um frasco de veneno ou uma adaga dourada, e era esperado que ela mesma tirasse a própria vida em seus aposentos. A história da China está repleta de contos arrepiantes das guerras do harém, mas nenhuma história se compara à de Wu Zetian, a única mulher na história de 4.000 anos da China a governar como imperadora por direito próprio, fundando sua própria dinastia. Seu caminho para o poder, no século VII, faz as intrigas otomanas parecerem brincadeira de criança. Wu Zetian entrou no palácio como uma concubina de baixo escalão do imperador Taizong. Após a morte dele, ela, como todas as concubinas sem filhos, deveria ter a cabeça raspada e ser enviada para um mosteiro budista pelo resto da vida. Mas ela já havia seduzido o herdeiro, o futuro imperador Gaozong. Ele a tirou do mosteiro e a trouxe de volta para a Cidade Proibida, para o horror da corte e de sua esposa, a imperatriz Wang. Wu Zetian sabia que precisava eliminar a imperatriz e a consorte favorita, Xiao, para sobreviver. Seu plano foi diabólico em sua simplicidade. Ela deu à luz uma filha. Um dia, após a imperatriz Wang ter visitado o bebê, Wu Zetian entrou no quarto, sufocou sua própria filha recém-nascida e a cobriu. Quando o imperador Gaozong chegou, ela o recebeu com lágrimas, acusando a imperatriz estéril de ter matado a criança por ciúme. O imperador, devastado e furioso, acreditou nela. A imperatriz Wang e a consorte Xiao foram depostas, presas e, por ordem de Wu Zetian, brutalmente assassinadas. Seus braços e pernas foram cortados e seus corpos foram jogados em barris de vinho para que, segundo Wu Zetian, esses ossos de bruxa
pudessem sentir a embriaguez até a medula. Com suas rivais eliminadas, ela se tornou a nova imperatriz, mas isso não foi suficiente. Ela, sistematicamente, perseguiu e executou todos os membros da corte que se opunham a ela, usando uma rede de polícia secreta que aterrorizou a China. Ela envenenou seu filho mais velho quando ele mostrou sinais de independência, exilou seu segundo filho. Quando o imperador Gaozong morreu, ela colocou seus filhos mais novos no trono como marionetes, antes de finalmente descartá-los e, em um ato que desafiava milênios de tradição confucionista, se declarar Huangdi imperadora. Ela fundou a dinastia Zhou e governou a China com mão de ferro por 15 anos. Ela foi uma governante capaz que expandiu o império e promoveu o budismo, mas seu nome se tornou sinônimo de tirania e crueldade sem limites. A história de Wu Zetian é o exemplo máximo do que o sistema de harém poderia produzir. Ele pegava mulheres, as despojava de tudo. Ele lhes dava apenas um caminho estreito para o poder, um caminho que exigia a aniquilação da própria humanidade. Na Cidade Proibida, a luta era mais sutil, mas as apostas eram as mesmas. As 3.000 sombras que se moviam silenciosamente pelos pavilhões do palácio posterior eram soldados em uma guerra sem fim, uma guerra onde a vitória significava o mundo e a derrota, o nada. Enquanto no Oriente, as mulheres locais lutavam nesse sistema fechado, um fenômeno fascinante começou a ocorrer no Império Otomano. As portas da gaiola dourada, que pareciam impenetráveis, começaram a se abrir para um novo tipo de jogadora, mulheres do Ocidente, capturadas por piratas ou enviadas como peões políticos, que trariam consigo uma nova perspectiva e um novo conjunto de habilidades para o jogo mais perigoso do mundo. O Mediterrâneo do século XVI era uma teia de aranha de rotas comerciais, peregrinações e guerra naval. Navios venezianos, genoveses e espanhóis cruzavam as mesmas águas que os corsários da barbária, os piratas otomanos, que eram o terror do cristianismo. Para uma mulher, a bordo de um desses navios, a captura significava um destino quase certo: o mercado de escravos de Argel ou Istambul. E para as mais belas e sortudas, o destino final era o harém do sultão. Muitas dessas mulheres desapareceram na obscuridade, suas histórias perdidas para sempre. Mas algumas, armadas com sua educação, sua inteligência e talvez uma dose de desespero, não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Elas se tornaram pontes inesperadas entre dois mundos hostis, o Oriente e o Ocidente. Uma das mais notáveis foi Cecília Venier Bafo, uma nobre veneziana, filha do senhor de Paros. Capturada no mar, ela foi levada para o harém de Solimão, onde recebeu o nome de Nurbanu, Princesa de Luz. Ela se tornou a favorita do príncipe Selim e, eventualmente, a poderosa Valide Sultan Nurbanu, a sucessora de Hürrem. Sua origem veneziana não foi uma desvantagem, foi sua arma secreta. Ela usou seus contatos e sua compreensão da política europeia para conduzir a diplomacia otomana. Sua correspondência com a República de Veneza e com Catarina de Médici, rainha da França, é um testemunho de seu poder. Ela era, em essência, a ministra das Relações Exteriores do Império, negociando tratados e alianças de dentro dos muros do harém, provando que a gaiola dourada também podia ser uma embaixada. A história de Nurbanu não foi única. Safia Sultan, sua rival e sucessora, também era de origem europeia, provavelmente albanesa, e manteve uma famosa correspondência com a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Essas mulheres, criadas fora do sistema, trouxeram uma nova dinâmica. Elas não estavam apenas lutando por seus filhos, estavam engajadas em uma grande partida de xadrez
geopolítico. Mas talvez a história mais romantizada e misteriosa seja a de Aimée Dubuc do Riveri, uma jovem de uma família de plantadores da Martinica e prima de Josefina de Beauharnais, a futura imperatriz de Napoleão. A lenda conta que, a caminho da França para a escola, seu navio foi capturado por piratas da Barbária. Ela foi presenteada ao sultão Abdulhamid I e se tornou Nakshidil Sultan, bordada no coração. A história de Nakshidil é controversa e envolta em mito. Diz-se que ela nunca abandonou sua fé católica, que decorou seus aposentos no estilo rococó francês e que ensinou francês a seu filho, o futuro sultão Mahmud II. Quando Mahmud se tornou sultão, ele foi um grande reformador, um modernizador, que tentou ocidentalizar o Império Otomano. A lenda atribui essa inclinação à influência de sua mãe francesa. Verdade ou mito, a história de Nakshidil captura a imaginação porque representa o choque e a fusão de duas civilizações dentro dos limites de um quarto de palácio. A presença dessas mulheres europeias criava situações complexas. Elas eram vistas com desconfiança pela velha guarda otomana, mas também com fascínio. Elas introduziram novas modas, novas músicas, novas ideias. E às vezes, o desejo de voltar para casa, de escapar, era avassalador. Fugas do harém eram extremamente raras e quase sempre terminavam em fracasso e morte. O palácio de Topkapi era uma fortaleza projetada para manter as pessoas dentro, não fora. Mas as tentativas aconteciam. Contrabandistas eram pagos, guardas eram subornados. Uma cena noturna, uma mulher disfarçada de criada, deslizando pelas sombras dos pátios, o coração batendo forte, sabendo que um único passo em falso, um único cão de guarda latindo, significaria ser jogada no Bósforo. Essas mulheres eram mais do que apenas cativas exóticas. Elas eram agentes de mudança, espiãs involuntárias, diplomatas de alcova. Elas usaram seu conhecimento da cultura, da língua e da política europeias para ganhar vantagem na selva do harém. Elas provaram que a identidade não era algo que pudesse ser facilmente apagado. Mesmo rebatizadas e convertidas, elas permaneceram venezianas, francesas, russas, trazendo consigo um mundo que o harém tentava desesperadamente manter do lado de fora. A educação que receberam, tanto na Europa quanto no próprio harém, foi a chave para seu poder. E isso revela outra verdade surpreendente. O harém não era apenas uma prisão ou um campo de batalha, era também uma das academias mais exclusivas e rigorosas do mundo. A imagem de um harém como um lugar de ociosidade e ignorância é uma das maiores distorções criadas pela fantasia ocidental. A verdade é que o harém otomano, em seu auge, era um centro de educação de elite para mulheres. Era uma academia, onde o currículo era projetado para criar companheiras perfeitas para o mestre do mundo e, por consequência, produziu algumas das mulheres mais cultas e politicamente astutas de sua época. Desde o momento em que uma menina entrava no palácio como uma agemi novata, sua educação começava. Ela aprendia a língua turca otomana, uma língua complexa, com vasta influência do árabe e do persa. Ela aprendia a ler e a escrever, uma habilidade que não era comum para muitas mulheres fora do palácio. A caligrafia era uma arte altamente valorizada. Uma carta elegantemente escrita para o sultão podia fazer mais para ganhar seu favor do que uma noite de paixão. A religião era fundamental. Elas estudavam o Alcorão, os princípios do Islã, a lei e a história islâmica. Essa base teológica não era apenas para a piedade pessoal, era uma ferramenta política. Uma mulher que conseguisse debater pontos da lei islâmica com o Sheikh ul-Islam, a maior autoridade religiosa do império,
ganhava um imenso respeito e influência. Mas a educação ia muito além. As artes eram centrais. Elas aprendiam a tocar instrumentos musicais como o oud ou o kanun, a cantar a complexa música clássica otomana, a dançar com graça. A poesia era a linguagem da corte. A capacidade de compor um gazel, um poema de amor ou um verso espirituoso em resposta a um do sultão era um marcador de inteligência e sofisticação. Um duelo poético entre duas concubinas, travado diante do sultão, não era apenas entretenimento. Era uma batalha de vida ou morte, pelo seu favor e status. Toda essa educação artística tinha um propósito pragmático: tornar a mulher desejável, uma companheira intelectual e artisticamente estimulante para o sultão. Mas, ao mesmo tempo, dava a essas mulheres ferramentas para expressar suas próprias dores, ambições e frustrações. A poesia do harém, escrita por mulheres, é muitas vezes melancólica, falando de saudade, de cativeiro e de amor perdido. É uma janela para a alma da gaiola dourada. Além da cultura, elas aprendiam os fundamentos da administração do palácio. As mulheres de alto escalão, como a Hazinedar Usta, a tesoureira-chefe, administravam um orçamento enorme e centenas de funcionários. Elas eram gerentes, contadoras, logisticistas. Essa experiência em gestão era diretamente transferível para a gestão do próprio império, quando elas alcançavam o poder como Vale de Sultã. Esse conhecimento se tornava uma arma. A construção era uma das formas mais visíveis de poder político para as mulheres imperiais. Hürrem, Nurbano, Kösen, todas elas eram patronas arquitetônicas prolíficas. Elas encomendavam a construção de mesquitas, hospitais, escolas, banhos públicos e caravanserás, estalagens para caravanas. Esses projetos não eram meros atos de caridade, eram declarações políticas. Construir um grande complexo em Istambul era uma forma de gravar seu nome na paisagem da cidade para sempre, de ganhar o amor e a lealdade do povo e de rivalizar com o legado dos próprios sultões. A história de uma mulher que usa seu conhecimento arquitetônico para construir não apenas um edifício, mas sua carreira política, é a história de todas as grandes sultanas. Elas supervisionavam os projetos, aprovavam os desenhos, administravam as finanças. Através da arquitetura, elas moldavam o império à sua imagem. A beleza era uma arma. A cultura era um campo de batalha. Uma canção que insinuava a infidelidade de uma rival. Um bordado que continha uma mensagem codificada para um aliado do lado de fora. A escolha de um presente para um embaixador estrangeiro que transmitia uma sutil mensagem diplomática. Tudo fazia parte do jogo. O harém era uma academia de poder, onde as artes da sobrevivência e da dominação eram ensinadas ao mais alto nível. O refinamento externo escondia uma crueldade interna. Eram duelos intelectuais onde a aposta era a vida. No entanto, esse sistema complexo e dinâmico, que produziu mulheres de poder e cultura extraordinários, não era imutável. Com o tempo, como o próprio Império Otomano, ele começou a decair. A Academia de Intrigas se transformaria em um símbolo de decadência e a Gaiola Dourada começaria a enferrujar por dentro. Qual arma você acha mais eficaz em uma corte cheia de intrigas? Uma adaga afiada que resolve o problema de forma rápida e definitiva, ou um verso perfeitamente construído que pode envenenar a mente do rei contra seu inimigo para sempre? Escolha sua arma nos comentários. O século XIX chegou como um vendaval para o Império Otomano, que já não era mais o magnífico, mas o homem doente da Europa. O mundo estava mudando rapidamente com a Revolução Industrial, o nacionalismo e o colonialismo europeu,
e Istambul lutava para não ser engolida pela maré. Essa decadência se refletiu de forma espetacular no harém. A instituição, que já fora o centro nervoso do poder político, transformou-se em um poço sem fundo de gastos e um símbolo da estagnação do império. Os sultões do século XIX, em vez de liderarem exércitos, se retiraram cada vez mais para a vida isolada do palácio. O harém cresceu a proporções monstruosas, com centenas, às vezes milhares de mulheres, eunucos e servos, cada um com seus salários, suas roupas de luxo, suas joias e suas demandas. O custo de manter essa população improdutiva era astronômico e ajudou a levar o tesouro imperial à falência. O luxo atingiu níveis absurdos e muitas vezes de mau gosto. Os sultões, tentando imitar as cortes europeias, construíram novos palácios ao longo do Bósforo, como o Palácio de Dolmabahçe, uma mistura extravagante de estilos barroco, rococó e otomano, que custou o equivalente a 35 toneladas de ouro. As mulheres do harém, antes vestidas com caftãs de seda tradicionais, agora encomendavam vestidos de baile de Paris, aprendiam a tocar piano e contratavam tutores europeus. Essa tentativa de europeização muitas vezes resultava em consequências cômicas e trágicas. As mulheres do harém, confinadas a vida inteira, tentavam andar com espartilhos apertados e saltos altos, muitas vezes com resultados desastrosos. A antiga disciplina e a rigorosa educação do harém clássico deram lugar a uma ociosidade entediada, marcada por fofocas mesquinhas e uma competição feroz por bugigangas e tecidos importados. As intrigas, no entanto, não desapareceram. Elas apenas se tornaram mais desesperadas e patéticas. Em vez de lutar pelo controle do império, as mulheres agora lutavam pela alocação de um subsídio maior ou pela permissão para encomendar um novo serviço de jantar de Sèvres. O poder real havia se deslocado para fora dos muros do palácio, para os burocratas da Sublime Porta e para os embaixadores das potências europeias, que ditavam cada vez mais a política otomana. O sultão Abdulhamid II, que reinou no final do século XIX, foi a personificação dessa era de paranoia e declínio. Obcecado com conspirações, ele transformou o Palácio de Yıldız em uma fortaleza dourada, controlando todo o império através de uma vasta rede de espiões. Seu harém estava sob vigilância constante. Ninguém podia entrar ou sair sem sua permissão expressa. Ele desconfiava de todos, inclusive de sua própria família. As comunicações com o mundo exterior eram cortadas. O harém se tornou uma verdadeira prisão, onde o tédio só era quebrado pelo medo constante do espião que poderia estar na cama ao lado. Mas nem mesmo os muros de Abdülhamid podiam impedir a entrada de novas ideias. Movimentos reformistas, como os jovens turcos, que queriam uma constituição e a modernização do império, começaram a se infiltrar em todos os níveis da sociedade, inclusive no palácio. A história de como uma das concubinas se tornou uma informante para os revolucionários parece saída de um romance de espionagem. Usando um eunuco compassivo como intermediário, ela passava informações sobre os movimentos do sultão, suas conversas, seus medos, um bilhete escondido em uma bandeja de doces, uma palavra codificada sussurrada a um músico visitante. Eram atos de traição de um risco inimaginável. Se descoberta, a morte seria a menor de suas preocupações. O harém, o símbolo máximo do poder autocrático do sultão, estava se tornando um ninho de sedição. A sensação de catástrofe iminente era palpável. As mulheres mais inteligentes do harém sabiam que seus dias estavam contados. Elas tentavam freneticamente esconder joias e ouro, subornar guardas para criar rotas de fuga,
fazer contato com parentes distantes que pudessem abrigá-las quando o mundo desmoronasse. As últimas intrigas sangrentas do harém ocorreram contra o pano de fundo de um império em ruínas. Era uma tragicomédia dos dias finais, uma luta desesperada por um lugar em um navio que já estava afundando. Em 1908, a Revolução dos Jovens Turcos forçou o sultão Abdülhamid a restaurar a Constituição. Foi o começo do fim. O poder do sultão foi drasticamente reduzido, e com ele, o poder e o propósito do harém evaporaram. O golpe final viria uma década depois, com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e a ascensão de um novo líder, Mustafa Kemal Atatürk. A porta da gaiola dourada, que havia permanecido fechada por quase 600 anos, estava prestes a ser arrombada. O fim não veio com um sussurro, mas com um estrondo. Após a vitória da Turquia na Guerra da Independência, o sultanato foi abolido em 1922. O último sultão, Mehmed VI, fugiu de Istambul a bordo de um navio de guerra britânico, abandonando seu palácio, seu trono e seu harém. Por um breve período, o califado foi mantido, mas em março de 1924, a Grande Assembleia Nacional da Turquia, sob a liderança de Atatürk, aboliu também essa última relíquia do império e baniu todos os membros da dinastia Osman do território turco. Para as centenas de mulheres e eunucos que viviam no harém, a notícia foi um cataclismo. Eles acordaram uma manhã como membros da corte mais elevada do mundo islâmico e foram dormir como párias sem um tostão. O caos e o pânico tomaram conta dos palácios. As mulheres, muitas das quais não conheciam outro mundo senão os muros do harém, foram literalmente jogadas na rua. Elas receberam uma pequena quantia em dinheiro e um documento de viagem de ida, com a ordem de deixar o país dentro de alguns dias. Imagine o terror. Mulheres que passaram a vida inteira servidas por dezenas de criadas que nunca haviam manuseado dinheiro ou caminhado sozinhas em uma rua movimentada, agora estavam desamparadas, sem habilidades para sobreviver no mundo exterior. Seus destinos foram tão variados quanto trágicos. Algumas, as mais velhas, morreram na pobreza em bairros miseráveis de Istambul ou Beirute. Outras, mais jovens e mais adaptáveis, conseguiram sobreviver. Algumas se casaram com cidadãos turcos comuns, escondendo seu passado imperial. Outras, usando as únicas habilidades que possuíam, a arte da intriga e da manipulação, conseguiram se casar com homens ricos no Egito, na Síria ou na Europa, recriando uma pequena corte no exílio. Os eunucos, talvez, sofreram o pior destino. Desprezados pela nova sociedade secular, sem família e sem futuro, muitos acabaram na miséria total. O novo governo republicano via o harém como um símbolo da corrupção e do atraso do antigo regime. Os palácios foram esvaziados e transformados em museus. Os oficiais do novo governo iniciaram uma caça ao tesouro, procurando por joias e ouro que as mulheres da dinastia teriam escondido antes de partir. Histórias de paredes falsas, de tesouros enterrados nos jardins do palácio, tornaram-se parte do folclore de Istambul. A dispersão da dinastia otomana criou uma diáspora de príncipes e princesas esquecidos por toda a Europa e o Oriente Médio. Alguns dirigiam táxis em Nova York, outros pintavam em Paris, outros viviam de pequenas pensões em Nice. Eles eram os fantasmas de um mundo perdido, carregando títulos grandiosos que não significavam mais nada. Uma dessas figuras foi Aishi Sultan, filha do temido sultão Abdülhamid II. No exílio em Paris, ela escreveu suas memórias, Meu pai, o sultão Abdülhamid. Seu livro, publicado nos anos 60, tornou-se uma sensação, oferecendo um raro vislumbre da vida
dentro do harém imperial em seus dias finais. Ela descreveu não um antro de devassidão, mas um mundo de disciplina rigorosa, de etiqueta complexa e de profundo afeto familiar, um contraponto surpreendente à imagem popular. Sua história, e a de outras como ela, foi um ato de recuperação da memória, uma tentativa de contar sua própria verdade contra o peso de séculos de mitos e fantasias. O colapso do harém foi mais do que o fim de uma instituição. Foi o fim de um mundo, o desmoronamento de uma civilização. As mulheres, que foram suas prisioneiras, e suas rainhas, foram apanhadas nas ruínas da história. Seus destinos, um amargo testemunho da impermanência do poder. A última porta bateu, e o silêncio caiu sobre os corredores de mármore, onde antes se decidia o destino de nações. Mas o harém não desapareceu completamente. Ele sobreviveu como um mito poderoso, uma imagem distorcida em um espelho, continuando a fascinar e a enganar o mundo moderno. E nesse mito esconde-se seu verdadeiro e complexo legado. Por séculos, o mundo ocidental olhou para o Oriente e viu o harém, mas não viu a instituição política, a academia de elite ou o campo de batalha. Viu uma fantasia, uma projeção de seus próprios desejos e medos. Pintores orientalistas do século XIX, como Ingres e Gérôme, criaram a imagem duradoura do harém, um banho turco cheio de odaliscas nuas e lânguidas, esperando passivamente pelo prazer de seu mestre. Eram imagens belas, sedutoras e profundamente falsas. Elas transformaram um centro de poder feminino em um bordel de luxo, apagando a agência, a inteligência e a crueldade de mulheres como Hürrem, Gülsüm e Nur Jahan. Elas pintaram a gaiola, mas se esqueceram das leoas que viviam dentro dela. A realidade, como vimos, era infinitamente mais complexa e mais aterrorizante. O harém não era um lugar de ociosidade, mas de trabalho incessante. O trabalho de sobreviver, de conspirar, de governar. O verdadeiro legado do harém não está na seda e no perfume, mas nas estruturas de poder que ele criou e perpetuou. A cultura de política de bastidores, de nepotismo, de lealdades pessoais acima da lei, tão característica do harém, deixou uma marca profunda na cultura política da Turquia, moderna e de outros estados sucessores dos grandes impérios. O hábito de governar através de um círculo íntimo, de conselheiros não eleitos, de favorecer a família e de desconfiar das instituições formais, é um eco distante, um fantasma da forma como o poder era exercido a partir dos aposentos da Vale de Sultan. O mito, no entanto, provou ser mais resistente do que a realidade. O turismo em Istambul, hoje, ainda se alimenta da fantasia do harém, mas, ocasionalmente, a história real emerge das sombras. A descoberta, nos arquivos do Palácio de Topkapi, de diários e registros de contas mantidos pelas tesoureiras do harém, oferece um vislumbre da complexa máquina administrativa que ele era. Cartas de sultanas para monarcas europeus, desenterradas em arquivos de Veneza ou Paris, reescrevem a história diplomática. Cada novo achado arqueológico, cada texto decifrado, remove mais uma camada do mito e revela a estrutura de poder por baixo. Hoje, os descendentes da dinastia otomana vivem espalhados pelo mundo. São empresários, artistas, historiadores. Sua relação com sua herança é complexa, uma mistura de orgulho por um passado glorioso e o peso de um legado de despotismo e reclusão. Eles são a prova viva de que a história nunca termina de verdade. Ela apenas muda de forma. O harém, em sua essência, foi um paradoxo. Foi uma instituição construída sobre a escravidão das mulheres que, paradoxalmente, deu a algumas delas
mais poder do que qualquer mulher livre em sua época. Foi uma prisão que se tornou um centro de comando. Foi um símbolo de subjugação que produziu rainhas. Essa é a sua maldição e o seu fascínio. Representa a eterna luta humana pelo poder nas condições mais restritivas. A história do harém nos força a fazer uma pergunta desconfortável. O que é a liberdade? É a ausência de muros ou a capacidade de controlar o mundo de dentro deles? Durante séculos, o mundo ocidental viu no harém apenas uma fantasia erótica. O Oriente, um símbolo de grande poder ou de escravidão vergonhosa. Agora, conhecendo a verdade sobre seus bastidores políticos sangrentos, o veredito final é seu. Quem foram estas grandes mulheres que se ergueram das profundezas do cativeiro para governar impérios? Foram gênios políticos, mestras da sobrevivência, que usaram com brilhantismo a única arma que lhes foi dada? Ou foram monstros impiedosos cuja sede de poder envenenou tudo o que tocaram, passando por cima de cadáveres, inclusive dos próprios filhos, para chegar ao trono? A história ainda está esperando pela sua decisão. Deixe seu veredito nos comentários.